A todos, há 15 dias hoje, nós estudamos na Palavra de Deus, vimos na Palavra de Deus o perdão. O perdão é um ato de amor de Deus para com os homens. E nós, como homem, agora em Cristo Jesus, quando perdoamos, é pelo amor. Eu gostaria de hoje desenvolver a paz. Vamos para Romanos. Romanos capítulo 4 e o versículo 25 e depois o capítulo 5 e versículo 1. Então no verso 25 diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vimos aqui 2 pontos na Bíblia, que Cristo foi entregue por nós, por causa dos nossos pecados. As transgressões quer dizer nossos pecados. E foi ressuscitado para que fôssemos justificados. Ou seja, perdoado. E agora, no versículo 1, diz assim: justificado, pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é paz, irmão? A paz é um momento de tranquilidade na vida. Momento de serenidade. Isto é a paz. Então, quando uma pessoa ela ouve o Evangelho da salvação e ela é tocada no seu coração por Deus e ela crê no Senhor Jesus Cristo, recebe do Senhor o perdão dos seus pecados, além disso ele passa a ter paz. Paz com Deus. Paz consigo mesmo, pelo perdão que recebeu. Então, este é o verso de justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, agora, o salvo tem uma tranquilidade muito importante na vida dele em Jesus Cristo com Deus. Que agora ele tem a certeza da esperança da vida eterna. Ele sabe que no dia em que o Senhor o chamar deste mundo, ele está com Deus na tranquilidade da eternidade. E temos muitos versículos que falam a respeito dessa paz. Então, vamos recorrer em Romanos, no capítulo 8, irmãos. E o versículo 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do espírito para a vida e paz. Viu, irmão? Aqui temos a palavra de Deus com um grande discernimento para que possamos compreender. O pendor da carne dá para a morte. Isso quer dizer, a vida do pecado dá para a morte. Mas a do Espírito, quer dizer, pela grandeza da graça de Deus na vida de uma pessoa, pela salvação que ele recebe, o perdão dos seus pecados, ele tem a paz. Importante a gente observar esses pontos, irmão, que dá-nos entendimento de compreender como viver na presença de Deus enquanto vivemos neste mundo. Ter a paz, vivendo pelo perdão que recebemos de todos os nossos pecados. A palavra pendor, isso é,
a inclinação do que a pessoa vive. Se é para a carne, é do pecado e dá para a morte. Mas aqueles que creem em Cristo são selados com o Espírito Santo de Deus, então ele é para a vida e paz. É a vida eterna e paz que temos enquanto vivemos neste mundo pela salvação que recebemos em Jesus Cristo, que morreu por nós naquela cruz. Então é a paz. Então o salvo em Cristo Jesus, ele tem paz, ele tem certeza, tem convicção e tem paz. Neste mesmo livro de Romanos, capítulo 15, irmãos, e o versículo 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais rico de esperança no poder do Espírito Santo. Interessante, se olhar os versículos anteriores, é importante, irmão, para que chegamos nesse versículo e vimos como a palavra de Deus nos dá essa segurança deste eterno propósito de Deus, colocado em Cristo Jesus para com nós neste mundo, para com os pecadores que creram em Cristo receberam o perdão do seu pecado. Então, tenha paz. E aqui, nesses versículos anteriores, então, dá uma informação muito grande, como salvo em Cristo Jesus, instruído por Deus, como ele deve de viver na presença de Deus. E desse versículo, então, trazendo o resumo até o versículo 13, do versículo 1 até o versículo 13, então o versículo 13 traz o resultado importante de uma vida de uma pessoa salva em Cristo. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais rico de esperança no poder do Espírito Santo. Irmãos, é importante meditar o que significa todos esses pontos que a palavra de Deus nos mostra. O Espírito de Deus pode nos guiar, dando-nos o entender desta vontade de Deus nas nossas vidas. Em Filipenses capítulo 4 e versículo 7, irmão. Filipenses capítulo 4 e versículo 7. Até é bom nós pegarmos esse versículo 4 para ficar mais esclarecido. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus a vossa petição, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Interessante. Então nós começamos aqui, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Aí seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, e perto está o Senhor. Que moderação? Uma vida de tranquilidade, uma vida de paz.
aonde o salvo pode transmitir isso às pessoas, o seu viver. E diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, quando a pessoa que creu em Cristo, ela vive nessa esperança, então ela não deve ter ansiedade. Se essa ansiedade surge, coloque em oração, a Bíblia diz. Porque é uma paz. Estamos em Filipenses capítulo 4, irmão. O versículo 4 ao versículo 7. Então, esse tema que hoje eu escolhi, que é o tema da paz, que só os salvos têm essa paz com Deus, é importante, então, sempre, a pessoa ver o que está escrito na palavra de Deus e se instruir pela palavra de Deus para viver segundo a vontade de Deus. Então, o versículo 6 diz: não andeis ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E daí diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Interessante. Olha que a paz de Deus, ela leva uma pessoa salva a ter grande entendimento. Se salvo não tem entendimento, é que ele não tem se aplicado ao conhecimento da vontade de Deus. Deus, ele dá esse conhecimento. É só se dedicar a se aplicar. Não é que Deus vai dar mais conhecimento para um e menos para outro. Deus dá para todos. Que a Bíblia diz, é só se dedicar a esta paz de Deus que está no coração de cada salvo. Importante a gente observar esses pontos da palavra de Deus para que possamos crescer. E olha aqui, e a paz de Deus que excede todo o entendimento. Quer dizer, leva a profundeza. A paz de Deus que leva a profundeza no coração de quem? Dos salvos. Isso é realidade, irmãos. Ele diz assim: guardará o vosso coração e o vosso pensamento. Aqui diz mente, mas é os pensamentos. Em quem? Em Cristo Jesus. Jesus Cristo que morreu na cruz, que derramou o sangue, para que através do sangue dele nós tenhamos a remissão de nossos pecados, ou seja, o perdão de nossos pecados. Ele faz tudo por nós. Ele entregou sua vida por nós. Então é importante que nós se dedicamos de acordo com a vontade de Deus que encontramos na sua palavra. É importante isso, irmãos, a compreender e crescer espiritualmente. Em Colossenses, irmão, capítulo 1, e o versículo 2, nós poderíamos ler assim, que aqui diz em Colosso, né? Nós poderíamos dizer em Areias de Baixo, ou em Biguaçu, em qualquer lugar que tem igreja que crê neste evangelho da graça de Deus. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Areias de Baixo. Aqui nós. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai.
Quão importante, irmãos, quando o apóstolo Paulo, pela revelação de Jesus Cristo, ao escrever as cartas, em todas as suas cartas ele fala sobre essa paz. Eu estou só mostrando alguns versículos, mas se recorrer tem muitos, irmãos, nas cartas do apóstolo Paulo. O versículo 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Segundo fosse instruído por Epáfra, nosso amado e conservo, quanto a vós, outro fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, na igreja de Colossenses, estava aqui uma pessoa com a sua vida dedicada em favor da igreja, servo da igreja. Aqui que é ele, o Epáfra. Outras vezes aqui já falei, uma pessoa que está encarregada no ministério deste Evangelho da Graça, ele é servo dos irmãos. Eu sou servo de vocês, irmãos. Isso é que a Bíblia me coloca nessa posição. Por isso que é importante a gente observar sempre esses pontos. Diz, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, do qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Essa nossa esperança está preservada nos céus. E essa esperança está preservada no céu, nos traz a paz, pelo perdão que recebemos de nossos pecados. Importante. A paz. Quando nós estamos reunidos aqui, nós estamos em paz. Por quê? Porque aqui não estamos em contenda. Estamos meditando na palavra de Deus, pela luz do Espírito de Deus em nossos corações. Que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia que ouvistem, entendeste a graça de Deus na verdade. Irmão, aquele momento importante das nossas vidas, quando nós entendemos o Evangelho da verdade, este Evangelho da salvação, este Evangelho da esperança, este Evangelho da paz, este Evangelho do grande amor de Deus em nossas vidas. Portanto, é importante nós pensarmos com os nossos corações, pela palavra de Deus e pela luz do Espírito de Deus, na vontade de Deus. Porque os dias se passam, se passa muito rápido. Vamos ao versículo 12, irmão. Dando graça ao Pai que vos fez idôneo, a parte que vos cabe da herança dos santos à luz. O que resta para os salvos é o quê? Dar graças a Deus, agradecer a Deus, ter gratidão. Que a Bíblia diz aqui, dando graças ao Pai que vos fez idôneo, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Interessante a gente ver esses versículos da palavra de Deus, esse ensinamento tão profundo para o conhecimento de todos os salvos, todos que estão nessa paz, que têm essa paz. Irmãos, 2 Coríntios, para nós finalizar.
capítulo 12 e 2 Coríntios. Não, capítulo 13, desculpa. 2 Coríntios e o versículo 11. Quando o apóstolo Paulo ele escreve essa saudação nesta carta aos Coríntios, que aqui fala a segunda carta, irmão, mas já é a terceira carta. E quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Interessante que esse versículo cita 2 vezes a paz, dizendo assim, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Interessante. Vamos observar esse versículo, irmão. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, que já estava finalizando esse ensinamento para os coríntios, essa revelação de Deus, ele mostra que ele se despede dos irmãos assim, quanto ao mais, irmãos, a Deus, da recomenda, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer. Interessante, como a Bíblia sempre traz à igreja a um determinado propósito, de um pensamento, de um parecer, de um determinado conhecimento da palavra de Deus para viver em paz. Porque a palavra de Deus, na dispensação dessa graça, ela não traz discordância. Ela traz um ensinamento puro e verdadeiro para que os salvos em Cristo tenham paz. O que não desfruta dessa paz, ou que não dessa paz, está com problema. Interessante é que ele diz a Deus, depois diz aperfeiçoai-vos. O que é aperfeiçoar-vos? É se aperfeiçoar, é crescer no conhecimento, do entendimento, do propósito de Deus, pela luz do Espírito de Deus que está em nossos corações. E essa paz que o Senhor nos deu. E depois consolai-vos, e sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. E o versículo 13, para finalizar, diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém? Amém.